sabia direito que doença era aquela. Porém, em 1977, ou desde lá, chegavam dos Estados Unidos notícias tristes sobre um câncer que estaria atacando o sistema imunológico das pessoas, fazendo com que doenças, geralmente fracas o suficiente para serem combatidas pelo próprio organismo, se tornassem problemas letais. Inicialmente, a AIDS foi detectada na comunidade homossexual. Mais tarde, descobriu-se que a doença pode também atingir heterossexuais, jovens, velhos, crianças. E para dissipar alguma das muitas dúvidas que ainda existem sobre a AIDS, eu estou recebendo a diretora técnica do Hospital 9 de Julho, graduada em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e especialista em doenças infecciosas e parasitárias, doutora Regina Tranchesi. Como vai, querida? Tá boa? Obrigado por ter vindo, né? Nem parece infectologista, falando menina. Tudo bom, querida? Tudo certo. Ótimo, bom. Ótimo. Meu pai tinha uma ligação de afetividade com Antônio Gami, que foi o fundador do Hospital 9 de Julho. Né? Ele nunca falou, vou para o 9 de Julho, vou para o Hospital do Gami. Mas olha, apesar do tema gerar bastante discussão, está em pauta há décadas, né? Todo mundo fala nisso, muitos não sabem ao certo o que é realmente a AIDS. Vamos esclarecer? Vamos. Bom, então, eu acho que é interessante o que você falou, que a doença surgiu há 30 anos atrás. Nessa ocasião, eu estava me formando, porque eu me formei em 1981. Então, eu me formei menina. Junto com o aparecimento dos primeiros casos de AIDS. Naquela ocasião, ninguém sabia o que era a doença. Então, nós entrávamos nos quartos dos pacientes completamente paramentados, com gorro, máscara, avental, luva, parecíamos astronautas, né? De lá para cá, a situação mudou bastante. Mas pudemos ver que, no começo, era uma tragédia, porque as pessoas tinham uma sobrevida muito pequena e nós não sabíamos nada, nem qual era o agente transmissor da doença. Só em 1983 que se descobriu o vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Esse vírus tem um modo de transmissão principalmente sexual. Então, praticamente quase todos os casos, a grande maioria deles, é por transmissão sexual, através do esperma ou da secreção vaginal. Em segundo lugar, a transmissão é por via sanguínea. Antigamente, nós não tínhamos o teste para saber quem tinha HIV ou não. Então, muitas pessoas receberam sangue contaminado, principalmente os hemofílicos, porque esses pacientes tinham que fazer transfusões de derivados de sangue muitas vezes. Então, foram considerados grupo de risco. Outra via sanguínea é pelo compartilhamento de agulhas e seringas. Por isso que os usuários de drogas endovenosas também foram considerados grupos de risco. Além disso, a via sanguínea pode ser pelo compartilhamento de alicate de unha, em manicure, aparelhos de gilete. A gente pode lembrar que há alguns anos atrás as pessoas usavam um aparelho de gilete só, né, na casa. Tem a dentista também. Dentista, exatamente, dentista, manicure, dentista, gilete, todos esses materiais perfluorocortantes, além, né, de acidentes com profissionais de saúde. Fora isso, existe a transmissão através da mãe para o filho, tanto na gestação, como na hora do parto, como no aleitamento. Então, conhecendo como que o vírus se transmite, nós podemos pensar na prevenção dele. Então, se o vírus é transmitido pela via sexual, usando o preservativo, a camisinha, você consegue prevenir essa via. Tanto o preservativo masculino, como o preservativo feminino. Porque nós sabemos também que algumas pessoas com uma idade maior não estão acostumados a usar preservativo, alguns homens. E hoje em dia os homens têm uma possibilidade de uma vida sexual até muito mais tarde, com os medicamentos, né, que fortalecem a potência até muito mais tempo. E esses homens não foram acostumados na juventude a usar o preservativo. Então eles acabam não usando o preservativo e se contaminando. Eu tenho pacientes que se contaminaram após os 80 anos de idade.
Meu Deus! Exatamente. E senhoras também, acima de 70 anos, 75 anos, adquirindo o HIV. Então é muito importante... Por via sexual? Por via sexual. Então é muito importante, se a pessoa não consegue usar o preservativo masculino, existe a possibilidade do preservativo feminino. Isso não é muito divulgado. A via sanguínea, a transfusão de sangue, hoje já não é mais um problema, porque existe uma lei que é obrigatório todos os bancos de sangue testarem o sangue. Agora, dentista, manicure, nós temos sempre que escolher bons profissionais e, quando formos a cabeleireiro, levar o seu próprio alicate, material de manicure. E não compartilhar de jeito nenhum aparelhos de barbear. Fora isso, a questão da mãe, existe também a obrigatoriedade de fazer o teste do HIV no pré-natal. E as mães que não sabem que são contaminadas podem descobrir nesse momento. Aí elas tomam o medicamento. O parto, em vez de ser o parto normal, é cesariana, que diminui o risco do contato com o sangue da mãe. E essa mãe não vai amamentar o filho. Além da criança ser submetida a um tratamento também com a medicação antirretroviral. Esse retrovírus, já aproveitei aqui, como é que ele age no corpo e quais são os principais sintomas? Bom, o vírus, quando ele age no corpo, ele tem uma célula que chama célula-alvo. E, infelizmente, é uma célula muito importante para a nossa defesa. Então, ele entra dentro dessa célula, que é chamado de linfócito CD4, ele aproveita a célula como se fosse uma fábrica para ele se reproduzir. Aí ele faz cópias dele mesmo, nessa célula, e na saída ele destrói os linfócitos CD4 e parte para atacar outros. E assim sucessivamente. Ele vai destruindo os linfócitos CD4, se multiplicando e acabando com a imunidade das pessoas. Por isso que a partir de um certo tempo você fica com uma taxa muito baixa de linfócito CD4 e suscetível a ter doenças que, se a imunidade tivesse ok, você não teria. Como, por exemplo, meningite por fungo ou alguns tipos de cânceres, como, por exemplo, sarcoma de Kaposi, que são aquelas manchas violetas que muitas pessoas já viram em filmes sobre AIDS. Agora, existem pessoas que são soropositivas, a gente sabe disso, mas que não chegaram a desenvolver completamente a doença. Como é que é isso? Bom, primeiro, quando a pessoa adquire o vírus, a grande maioria não percebe. Você pode ter alguns sintomas entre 5 a 30 dias, que são sintomas leves, que passam como uma gripe. Então a pessoa não percebe. A partir daí, o vírus ele fica num período de latência. Ele fica no seu corpo, destruindo as suas células, os seus linfócitos CD4, mas você não tem manifestação nenhuma. Esse período é um período que ninguém percebe, mas que é a oportunidade de ouro para você se tratar. Porque a imunidade ainda não foi destruída e você ainda não tem doenças oportunistas por conta disso. Aí você pode me perguntar, como é que eu vou me tratar se eu não sei que eu tenho vírus? E aí eu posso responder o seguinte, é interessante todo mundo fazer pelo menos uma vez por ano um teste de HIV. Principalmente as pessoas, nós não falamos mais em grupo de risco, mas nós falamos em comportamento de risco. O que é comportamento de risco? Pessoas com atividade sexual sem uso de preservativo, pessoas usuárias de droga ou que submetem a algum tipo de procedimento em dentista, enfim. O ideal seria que todos nós fizéssemos um teste uma vez por ano. Bom, a partir do momento que a pessoa sabe que está infectada, como é que vai ser a sua vida? Porque hoje a coisa mudou muito, eu sei, mas quais cuidados são necessários, imprescindíveis? Bom, as coisas estão mais tranquilas, porque nós partimos do momento que não tínhamos nenhum tratamento. Aí, em 1987, teve o primeiro tratamento, que é o AZT. E o grande pulo do gato foi em 1996, com o coquetel antirretroviral, que são várias drogas que você toma em conjunto para atacar o vírus. Com esse coquetel, a qualidade de vida das pessoas infectadas melhorou muito. E a sobrevida também. Então, hoje as pessoas podem viver tranquilamente com uma doença crônica, como se tivesse um diabetes ou uma hipertensão. Não vou dizer que é fácil. Então, é difícil, é complicado, ninguém quer ficar doente, ninguém quer tomar remédio todos os dias.
Mas se a pessoa tomar o remédio direitinho, e normalmente são 2, 3 comprimidos por dia, visitar o infectologista a cada 4 meses, ela consegue ter uma vida normal. Consegue viver muito bem, trabalhar, fazer ginástica, ir para festa, não tem problema nenhum. A gente propõe que a pessoa tenha uma vida mais saudável. Procure se alimentar melhor, fazer exercício físico. Se foi para uma noite de balada, na noite seguinte descansa. Mas dá para ter uma vida bem normal. Mas o ideal é não adquirir a doença. Bom, como é que é o tratamento? Bom, o tratamento são com os medicamentos, os antirretrovirais. Tem vários tudo via oral? Tudo via oral. Tá. Algumas vezes, para pacientes que já estão com alguma resistência mais elevada aos medicamentos via orais, tem a possibilidade de alguns medicamentos administrados por via intramuscular. Mas aí são casos mais complicados. A grande maioria é medicamento via oral e, em média, você toma 2 a 3 comprimidos por dia. Bom, o fundamental nesse caso, quer dizer, a medicina moderna fala muito em medicina preventiva. No caso, seria a prevenção mesmo, né? Acho que a única coisa que a gente pode falar e que deve falar sempre, né, é que a prevenção é tudo, no caso do HIV. Lógico que se a pessoa pegar o vírus, tem tratamento, né, não tem a cura ainda. A curto prazo não estamos vislumbrando a cura, mas existe um tratamento. Mas é um tratamento de uma doença crônica, ninguém quer isso. Então o ideal realmente é você tentar evitar a doença. E sabemos como evitar, né? Claro. Eu estou aqui com uma coisa escrita da Constituição Brasileira, né? Então aqui, ó, presta atenção. Pela Constituição Brasileira, os portadores de HIV estão amparados pela lei e, como qualquer cidadão brasileiro, possuem direitos e obrigações. Em 1989, profissionais da saúde e membros da sociedade civil criaram, com apoio do Departamento de DST, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais, a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do vírus da AIDS. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Então, naquela ocasião, foi necessário fazer isso. Porque as pessoas que estavam portando o vírus... eram segregadas, né? Exatamente. Tinha pessoas que falavam, até na própria família, olha, eu estou com um paciente aqui com AIDS, eu vou levar o paciente para casa, ele pode atender o telefone? Como é que eu vou pegar o telefone depois? Porque as pessoas não sabiam nada da transmissão da doença. Então era normal que tivesse esse tipo de problema. No trabalho, e se eu for no trabalho, ele toma um copo de água, eu vou tomar o copo depois, ou ele mexe no computador, eu vou botar a mão junto. Esse tipo de problema acontecia na década de 80. Hoje a gente sabe que nós podemos viver socialmente com os pacientes portadores de HIV, que não tem problema nenhum. Mas naquela ocasião foi necessário fazer isso. Então as pessoas precisaram ter esse direito reconhecido. Primeiro, que elas tinham o direito de trabalhar normalmente, de viver normalmente. Não se podia fazer teste pré-admissional para discriminar quem tinha o vírus. Tinha o direito do acesso ao médico gratuito e o acesso à medicação. Isso é muito importante. Você fala, tá bom, o governo fornece o medicamento para o paciente do HIV. É um custo muito alto, mas o custo é muito maior se essas pessoas adoecerem. Claro. Porque elas adoecem e no hospital o custo é muito maior, você perde força de trabalho, perde dias de trabalho, além de perder uma vida humana. Então, o custo-benefício de se fornecer o tratamento é favorável. Seguramente, e isso acontece. Eu sou testemunha de que esse tipo de coisa acontece mesmo. Medicamentos de alto custo que você consegue a liberação. Nós somos tão sequestrados dos nossos haveres, né? É um confisco esse negócio de imposto aqui, mas de repente tem uma coisa boa aí, ó. É excelente, né? Excelente. É uma possibilidade de tratar as pessoas e com certeza é mais econômico. Exatamente. Fornecer o remédio do que você ter que arcar com o custo da doença. Tinha que aumentar bem essa história aí, tá? Muito curtinho para o que a gente paga de imposto. Exatamente. Querida, muito obrigado, viu? Eu quero agradecer a presença da diretora técnica do Hospital 9 de Julho, a doutora Regina Tranchesi. E sabe o que a gente vai falar na próxima? Falar de diabetes. Interessante. É outra coisa, outra doença crônica, pois né? Tem como falar depois de hepatite. Vamos levar isso longe. Regina, obrigado, viu, meu amor? Você é muito querida, viu?
Sucesso para você.